Bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nesta manhã. Mais uma semana se passou e é muito bom que a gente está juntos mais uma vez. E nessas últimas semanas, a gente está estudando algumas histórias em quais o Jesus ressuscitado se encontra com algumas pessoas aqui na Terra, com alguns dos seus discípulos. E 2 semanas atrás a gente olhou na história em qual Jesus se encontra com a Maria Magdalena lá no sepulcro. Semana passada o Jeremy falou sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. E hoje vamos olhar numa história que se encontra imediatamente depois dessa, do caminho de Emaús. E ela se encontra em Lucas 24, 35 até 49. Vamos ler essa história juntos. Olá pessoal, tudo bom? É um prazer, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar, né, um pedacinho da palavra de Deus, né, nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Graças a Deus a gente tem recursos, né, onde a gente pode se comunicar, né, através da tecnologia. E graças a Deus a gente pode se comunicar, pode estar conversando um com o outro, pode estar pedindo pedidos de oração, né? Pode estar orando, enfim. Graças a Deus a gente tem essa liberdade, né? Essa liberdade que Deus nos concede. E a gente tem que ser grato, né, por tudo que Ele tem feito. E nesse momento eu gostaria de estar orando com vocês, né, e poder estar agradecendo a Deus por mais esse dia, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por todas as coisas, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, meu Pai. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, Senhor, pelos livramentos que a gente vê e por aqueles que a gente não vê, meu Pai. Obrigada porque você tem cuidado, Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, meu Pai. O Senhor tem nos fortalecido, Senhor, em meio a essa crise que estamos vivendo. O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, meu Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. E por tudo que eu tenho certeza que o Senhor ainda vai fazer, meu Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel. Cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor. E que o Senhor está conosco, Senhor, a cada dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha falar agora aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, venha falar a cada um, Senhor, de acordo com as nossas necessidades, meu Pai. Te entrego, Senhor, mais uma vez este dia nas Tuas mãos. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui a palavra que se encontra lá em Lucas. Lucas capítulo 24, dos versículos 35 até os versículos 49, tá? E diz assim a palavra do Senhor. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e olhem para os meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês,
Eu disse que tinha que acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Essa é a palavra de Deus, né? Lá em Lucas. E que Deus possa falar, né, aos nossos corações através dela. Obrigada. Então, antes de entrar na história, eu quero mostrar para vocês uma foto. Essa é uma foto que a gente tirou, acho que em 2017, foi a nossa primeira vez que a gente foi no Rio de Janeiro. E como muitas pessoas que são turistas, a gente faz o que todo mundo faz, subimos no Cristo. É uma oportunidade única. E quando você está lá em cima, tem que tirar uma foto. Então eu tirei essa foto, eu e as minhas duas filhas, com uma camisa brasileira. Aí uma foto muito bonita. E deve ser assim, não deve ser a gente estar lá em cima tirando essa foto. Uma lembrança única. Mas olha só, vou te mostrar algumas outras fotos agora. Essas fotos foram tiradas antes para a gente conseguir a primeira foto. E se eu apostasse uma foto no Facebook, claro, seria a primeira. E as pessoas que iam olhar nessa foto iam pensar: oh, que família linda, mãe com suas duas filhas, que legal, que oportunidade estar lá em cima no Cristo. Mas na verdade essa foto não mostra a verdade como estava, porque a Lúcia não queria tirar essa foto. Você podia ver ela lá deitada nas escadas. E eu tinha que esforçar muito para ela tirar uma foto comigo, para a gente poder ter essa lembrança perfeita que a gente pode mostrar ao mundo. E muitas das vezes é assim nas nossas vidas, não é? A gente quer a foto primeiro. Todos nós temos um lado mais fotogênico. Aí nós tiramos as fotos lá de cima para baixo, para não mostrar nosso caixa duplo. Aí tem nossos jeitinhos para tudo parecer muito bem e bonita, a família feliz. Quando a gente conta histórias, muitas vezes a gente deixa os detalhes mais difíceis e focamos no positivo. A gente gosta de falar sobre as coisas positivas, as nossas conquistas. Mas a Bíblia, ela não é assim. Ela conta histórias sobre pessoas reais, com problemas reais e emoções reais. Sobre pessoas que duvidam e às vezes têm uma fé fraca. Pessoas que erram. A gente vai ver isso bem claro na história que a gente vai olhar hoje. E se somos honestas com nós mesmos, às vezes somos iguais a essas pessoas. Às vezes fica difícil até essa fé que move as montanhas. Às vezes fica difícil de controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Às vezes fica difícil até a esperança. Mas o que podemos ver também é que Deus é um Deus que encontra as pessoas no meio da confusão, no meio dos problemas, no meio da bagunça das emoções, no meio da falta de fé. Então vamos olhar nesta história. Então os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, elas encontraram o Jesus, elas perceberam que realmente era ele, então eles voltaram para testemunhar para todos os outros discípulos. E eles estão lá falando sobre o que eles têm visto.
Aí os outros discípulos falam, é verdade mesmo, porque o Pedro também, ele teve um encontro com Jesus ressuscitado. Aí ele está no meio dessa conversa, e a Bíblia fala assim, diz assim, enquanto falaram sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse, paz seja com vocês. E a gente está lembrando, ela está no meio de uma conversa, algumas deles estão testemunhando que acabaram de se encontrar com o próprio Jesus ressuscitado. E aí ele chega no meio e fala essa palavra, essa frase muito poderosa, paz seja com vocês. Aí o que a gente esperava que agora acontecesse. A gente esperava que os discípulos vão lá dar um abraço a Jesus, que eles dão um grito, aleluia, é verdade mesmo, que legal você está aqui. Que eles ficam muito animados sobre essa situação, que Jesus está lá com eles. Mas o que a Bíblia diz? A história continua assim. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Como assim? Os outros acabaram de testemunhar que eles tiveram um encontro com Jesus. E agora ele está lá, no meio deles, na sua frente. E eles não acreditam. E não só isso, eles tiveram as promessas de Jesus quando ele ainda estava andando com eles antes da sua morte. Jesus tinha falado sobre isso, que ele ia morrer e depois 3 dias ia ressuscitar. Os discípulos estavam lá quando Jesus fez todos os milagres. Eles estavam lá quando Jesus ressuscitou o Lázaro da morte. Então eles tinham visto tudo isso. E agora Jesus está lá no meio deles, desejando a paz a eles. E eles ficam com medo. Eles estão duvidando. Eles têm dificuldades de acreditar que realmente é Jesus que está lá com eles. A Bíblia é sobre pessoas reais, com dúvidas reais. Mas Jesus, ele os encontra no meio das suas dúvidas. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? E ele continua dando mais uma prova que ele realmente é vivo, que é ele mesmo. Aí ele fala, toquem em mim e vejam, o meu espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Então Jesus está dando a eles uma prova. Olha para mim, eu sou uma pessoa real. Você pode tocar em mim, eu estou aqui com vocês. E a resposta dos discípulos, a Bíblia diz assim, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Então eu só quero parar um momento nessa frase. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Na tradução em inglês eu olhei, se eu traduzo assim, fica assim. Enquanto em sua alegria, eles ainda estavam duvidando. É muito interessante, não é? Enquanto na sua alegria, eles ainda estavam duvidando. Aí a gente pode ver essa confusão de emoções que eles estão passando neste momento. Eles começaram a entender que realmente é Jesus, mas eles ainda estão duvidando, então eles estão felizes, mas eles ainda estão com dúvida, será que realmente é Jesus? Isso é impossível, como pode ser? Que confusão! Pessoas reais com uma fé abalada. E o que Jesus faz? Ele não os condena.
Em vez disso, ele vai dar mais uma prova que ele é real e que não é um espírito. Mais uma prova que ele realmente ressuscitou. Então, ele pergunta a eles: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. A gente sabe que espíritos não comem, então Jesus está comendo na sua frente para mostrar: realmente sou eu estou ressuscitado. Aí ele continua explicando mais uma vez as Escrituras. A Bíblia diz assim: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nas profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Eu adoro essa passagem por dois motivos. Primeiro, ela nos mostra que a Bíblia é cheia de pessoas como você ou eu. Pessoas que às vezes são fracas, às vezes são confusas, às vezes acham difícil a acreditar, especialmente nesses dias. Às vezes a gente ora com fé: Deus, faz que esse vírus pare. Mas no outro lado a gente pensa: será que realmente vai? A gente sabe que Deus pode, mas será? A gente ora para a proteção da gente, das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa igreja. Mas também sabemos que coisas ruins acontecem com seguidores de Jesus também. Nós não estamos imunes ao sofrimento. Então, às vezes, nossa fé fica um pouco abalada e a gente, às vezes, perde o foco um pouco. Todos os dias parecem iguais. E não parece que está acabando em breve. Então, às vezes, a gente fica abalado. Às vezes, a gente fica com dúvidas, igual os discípulos aqui nessa história. Aí vem o segundo motivo por que eu adoro essa passagem. Porque ela mostra o cuidado, a paciência e a atitude amorosa de Jesus. Ele chega lá no meio dos seus discípulos e, em vez deles ficarem animados, abraçando eles com alegria, eles ficam com medo. Então Jesus, ele agora não começa a xingar eles, não começa a ficar sem paciência, falando assim: o que é isso? Os outros discípulos acabaram de testemunhar. Eu tinha falado com vocês que ia ressuscitar. Por que vocês estão surpresas? Eu tinha falado, agora estou aqui. O que é isso? Onde é a sua fé? Por que vocês ficam assim? Não, Jesus não é assim. Ele encontra os discípulos e leva eles passo a passo para eles poderem conseguir acreditar e enxergar que realmente é Jesus ressuscitado na sua frente. Então ele deixa eles tocar nele, ele mostra a eles as marcas da crucificação. E eles ainda ficam meio confusos. Então ele come na sua frente: olha, eu não sou meu espírito, sou eu mesmo. E ele explica mais uma vez, passo a passo, as Escrituras, para mostrar isso realmente. Eu estou cumprindo todas as promessas. Eu estou aqui com vocês, vivo, porque é assim que deve ser. Jesus tem cuidado, tem paciência, tem essa atitude amorosa com os discípulos. E ele ficou com os discípulos o tempo que for necessário para eles poderem entender que realmente é ele. E eu acho isso muito legal para nós saber que mesmo a gente às vezes ficamos abalados, mesmo a gente às vezes perde o foco, Jesus, ele não sai do nosso lado. Ele não começa a condenar a gente, a xingar a gente pelas nossas emoções, pelas nossas dúvidas.
Não, Ele fica conosco através da tempestade. E explica mais uma vez, eu estou aqui, não precisa ter medo. Eu vou te levar no outro lado. Abre os seus olhos para ver que Jesus está no seu lado. Abre os seus olhos para você poder enxergar o que Ele quer te ensinar, como Ele quer te aconselhar e encorajar. Ele fica o tempo que for necessário. Aí a história termina assim, Jesus falando com os seus discípulos. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, Jesus ainda vai continuar usando os seus discípulos como testemunhos dele. Ele ainda vai dar a eles a promessa do Espírito Santo. Ele não desiste deles porque eles tinham dificuldade a acreditar, porque eles estavam duvidando, porque eles estavam confusos. Não, ele ainda vai continuar usando, vai continuar levando em frente. E isso nos traz um encorajamento também. Quando tudo isso acaba e a gente sai no outro lado, a gente vai continuar ficando os testemunhos dele. Mesmo com a fé abalada às vezes, ele vai nos levantar, ele vai continuar nos usando. Isso não é o fim da história. Com Jesus, cada vez vai seguir em frente, cada vez tem esperança, porque ele não desiste da gente. Ele é fiel. E Ele nos encontra no meio das nossas dificuldades. E Ele fica o tempo que for preciso para que os nossos olhos se abrem. Vou orar para terminar. Jesus, eu quero te agradecer para essa manhã, Deus. Eu quero te agradecer que você está com a gente o tempo todo, Deus. Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente demora para perceber, igual esses discípulos lá na história. Você estava na sua frente e eles não conseguiram acreditar. E nas nossas vidas às vezes é assim também. Você está lá no nosso lado, você quer nos consolar e a gente está tão focado nos problemas ou que as coisas que são impossíveis que a gente nem percebe. Mas nesta manhã, Deus, eu oro que a gente pode perceber a sua presença conosco e que você pode abrir os nossos olhos para a gente pode enxergar você no meio da confusão, Deus. E que a gente tem essa profunda convicção, sabemos que você está carregando todos nós através de tudo isso. Que a gente pode ser reais diante de Ti, Deus. E que você não desiste da gente, Deus, mas que passo em passo você está nos guiando, você está nos transformando com amor e paciência. Obrigada que seu amor não tem fim, que seu amor é tão grande e sua paciência para nós é tão grande, Deus. Então, enquanto a gente vai escutar essa música agora, que fala sobre seu usado amor, Deus. Eu oro que você pode tocar profundamente os nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.